Olá, você que está acompanhando aqui a programação da TV Evangelizar. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, hoje recebendo um convidado muito especial, o secretário-geral da CNBB, Dom Ricardo Roppers. Falei sobre o nome correto do senhor? Rippers. Rippers, mas eu escrevo Roppers. Roppers e eu falo Rippers. Qual é a origem desse nome? Holandês. Do lado da Alemanha. Mas é pai e mãe brasileiros? Me explica Claro, naturalmente. Meu pai é catarinense, porque veio um único casal, 1862, Tubarão, Santa Catarina, 6 filhos, e ali o meu pai é da geração do último filho. E aí se espalharam, hoje estão no Brasil os Rippers, né? Só que no original não tem o S, foi um aportuguesamento. Os Rippers, colocaram no plural, mas normalmente é Ripper. O senhor já me falou, mas para o pessoal entender, o senhor é de Curitiba. Eu sou natural de Curitiba, minha mãe é curitibana, meu pai de Canoinhas, Santa Catarina, e nos últimos anos trabalhei no Rio Grande do Sul. Então, esse sotaque paranaense, catarinense e gaúcho deu uma misturada aí. Mas mata uma curiosidade minha, eu falei um pouquinho antes com o senhor. Eu normalmente entrevisto os religiosos, padres e bispos que vêm de cidade pequena e que vem para um grande centro fazer o seminário. É a primeira vez que eu converso com alguém de uma cidade grande. Isso é impressão minha ou é fato? Não, é fato. É fato porque mesmo no seminário menor, os que eram curitibanos menos era a minoria. A maioria vinha do interior, Campo Largo, Lapa dava muitas vocações. E assim eles vinham para o interior, mas todos faziam parte da Arquidiocese de Curitiba. Tá. Agora que o senhor já deu uma relaxada aqui, me explica primeiro o que é o secretário-geral da CNBB. O que o senhor faz? Qual é exatamente essa função do senhor? O secretário, ele é eleito em Assembleia Geral, assim como todos os cargos são eleitos. Por quem? Da presidência, por todos os bispos. É importante destacar que hoje o Brasil tem o maior episcopado do mundo. Nós estamos quase, eu espero, até o final do ano, se tudo der certo, precisamos rezar para isso, estamos chegando a 500 bispos. Então, isso é bem significativo, porque demonstra a complexidade desse trabalho. Ótimo, já que o senhor tratou desse assunto, deixa eu abordar. Para um padre se tornar bispo, um religioso se tornar bispo, o que acontece? É tempo de serviço para a igreja? Não, tudo depende do processo. Há um processo sigiloso, inclusive o candidato é o último que vai saber. Depois que o Papa define, quem define é o Papa, sempre tem uma lista tríplice. E o Papa escolhe, este vai para esta diocese. É aí que o candidato vai ser contatado. E aí ele pode dizer sim ou não. Naturalmente que o serviço da igreja nos chama ao sim, porque é o próprio Santo Padre, o Papa, que está convocando. E então você é pego de surpresa, isso sim. Então não existe uma pretensão ao episcopado, não existe um caminho, não tem nada na igreja que garanta que um padre vai ser bispo, isso não existe. Existe um processo eletivo no qual o Santo Padre o Papa escolhe quem é, naquele local, o sucessor apostólico. Tá, e a história do senhor? Lá atrás, quando o senhor viu esse chamado para servir a Igreja Católica, o que o senhor imaginava para o senhor? Ser padre, eu sempre quis ser padre, e fui, de fato, de várias paróquias. É o serviço da igreja. O ser presbítero é o colaborar com o bispo, né? Então, tanto que a palavra presbítero, o presbitério, é aquele que colabora diretamente com o bispo. Eu, na verdade, sempre quis ser religioso, porque a minha família tem muitas vocações religiosas, principalmente franciscanos. E acontece que, como a Arquidiocese de Curitiba tinha um seminário que acolhia já desde pequeno, e eu queria muito ser padre, eu já consegui entrar no seminário menor, com 15 anos de idade, e aí eu me tornei padre da Arquidiocese de Curitiba. E aí eu interrompi o senhor quando o senhor estava explicando para a gente o que faz um secretário-geral da CNBB. Perfeito. É o que dinamiza, organiza, o papel do secretário é fazer acontecer tudo o que os bispos decidem na Assembleia Geral durante o ano. A Assembleia é anual, portanto, sempre no mês de abril, maio, dependendo do ano, e ali o secretário-geral ele tem que ter tempo full-time. Por isso eu tive que sair da diocese onde eu estava. É o único cargo que precisa estar morando em Brasília, porque ele que organiza e
dinamiza o trabalho da Igreja do Brasil. De uma forma geral, a gente ouve falar muito da CNBB na época da campanha da fraternidade. Sim. Aí vem a CNBB, convoca toda a imprensa e explica normalmente o tema. A CNBB é só isso? Nossa, são 12 comissões das mais variadas áreas, relações institucionais governamentais, o mundo passa pela CNBB. Então, o que inclusive nós estamos fazendo é mostrar a dimensão do trabalho da Igreja do Brasil. Nós temos 19 regionais, então são bispos que estão lá em cada um dos regionais, em cada lugar do Brasil, diferentes culturas, diferentes modos de agir, mas com uma unidade impressionante. Quando você chega numa Assembleia dos Bispos, você vê uma unidade entre todos os bispos, que eu acho que é um testemunho para o mundo inteiro. Falando de hierarquia, a CNBB seria no Brasil a voz da Igreja Católica no Brasil, é isso? O objetivo da Conferência dos Bispos do Brasil é colegialidade. Nós não temos incidência direta sobre os bispos nas suas dioceses. Sim. O nosso trabalho é nos reunirmos como bispos para juntos pensarmos, qualificarmos e, em unidade com o Santo Padre o Papa, garantir no Brasil um trabalho colegiado. Bom, e aí chegamos ao sínodo. Sim. Que foi manchete nos jornais, foi notícia naqueles jornais que não tratam diretamente dos assuntos relacionados à Igreja Católica no dia a dia, questões comportamentais, mudanças que muita gente chama de progressismo na Igreja Católica, questões comportamentais que há 50, 60 anos atrás a igreja era tabu, não falava. Por exemplo, o chamado, muito entre aspas, tá? Casamento gay. Primeiro, a avaliação que o senhor faz a respeito do resultado e também da cobertura. O que nós, católicos, estamos sabendo desse sínodo pela imprensa escrita e falada. É importante entender que sínodo é um processo, né? Já que vem na igreja. O Concílio Vaticano II abriu essa possibilidade de participação, de ouvir a realidade para refletir sobre ela e darmos as respostas a partir do Evangelho. Então, toda vez que um sínodo se reúne, os bispos se reúnem para pensar grandes temas, é para nós respondermos, atualizarmos. A igreja está no mundo caminhando e precisa responder às demandas que vêm, de maneira a manter-se fiel à tradição e ao Evangelho. Este sínodo, especificamente, é um presente de Deus, porque estamos refletindo sobre o modo de ser igreja sinodal, participativo, em oração, em ouvir. E o Papa quer ouvir as pessoas. Ele quer ouvir o cristão, o católico, e, de fato, houve todo um processo bonito de participação. E essa é a primeira etapa. O sínodo não se concluiu, teve aqui um primeiro momento e outubro do ano que vem será a segunda etapa, para daí sempre sair um documento do Papa, uma exortação apostólica, onde ele vai dizer, a partir desses 2 encontros, depois que ouvimos todos, eu proponho essa caminhada, essa proposta, essa maneira de agirmos daqui para frente. Então, é bonito de ver que, no fundo, é um processo respeitado e participativo da igreja. O senhor poderia dizer uma mudança, se é que eu posso usar essa palavra, que vai acontecer na igreja a partir desse encontro? Já está acontecendo uma mudança, né? Se nós olharmos tudo que o sínodo nos chamou a vivenciar antes, porque nós nos reunimos nas dioceses, fizemos assembleias, ouvimos as pessoas e nós todos nos sentimos participantes porque colaboramos diretamente com o sínodo. O conteúdo que eles estavam lá há um mês foi o conteúdo resultado de todas as dioceses do mundo inteiro. Então, essa já é uma grande mudança. Nós nos ouvimos entre nós. Normalmente, nós temos as nossas pastorais todas estanques, cada um no seu lugar, no seu modus operandi, e o Papa nos deu uma mexida de não, vamos agora, quem sabe, sentar numa mesa, entendermos que todos estamos na mesma barca, temos o mesmo trabalho, e aí eu entendo isso como uma grande mudança que já está acontecendo. Deixa eu insistir com o senhor, uma mudança de fato que a gente vai ter uma compreensão no nosso dia a dia de católico. O senhor poderia dar esse exemplo do tipo, um dos temas que foi abordado e que virou notícia? A aceitação
eventual de um homem ou de uma mulher que tenha se separado do casamento. Isso foi falado, que era tema de pauta desse encontro, desse sínodo. A aceitação de homossexuais. Isso vai acontecer? É muito importante entender o processo das coisas. O sínodo, ele não tem a pretensão de mudar a doutrina. E a doutrina já existe sobre esses dois pontos. O sínodo nos ajuda a pensar como podemos nos sensibilizar mais com essas pessoas que sofrem nessas duas situações, como podemos acolhê-las melhor e como podemos integrá-las melhor. Sobre a doutrina acerca do matrimônio, é para sempre. Sobre a doutrina o que é o matrimônio, um homem e uma mulher. Então, a doutrina nunca muda. O sínodo sim nos ajuda a viver melhor pastoralmente. Existem situações específicas que nós precisamos ouvir, são dores, são dramas, e a igreja como mãe acolher. E aí sim, vamos ver que maneiras podemos acolher e tratar essas pessoas com dignidade que elas merecem. Tá, o senhor mencionou o Papa Francisco, sim. E aí vem aquela sempre preocupação de quem está distante, quem está longe, que é o nosso caso, né? O Vaticano, ele guarda as informações do dia a dia ali muito bem guardadas, né? Estado de saúde do Papa Francisco, se isso é preocupação da CNBB. Eu estive no ano passado com o nosso regional, visitando o Papa. De fato, ele já estava com a cadeira de rodas, já estava fazendo algumas aplicações no joelho, mas eu posso dizer com todas as letras, a lucidez desse homem não foi atingida em nada. Então, claro, o corpo, né, existe também o cansaço, imagine, é o mundo inteiro nas costas dele, mas eu posso dizer com clareza, o Papa está muito, muito bem. Deixa eu fazer outra pergunta para o senhor relacionada a isso. Por que necessariamente um Papa chega a esse posto com uma idade tão avançada e normalmente com a saúde já debilitada? Por que isso? Eu posso dizer uma única resposta, porque assim quis o Espírito Santo escolher e assim a igreja caminha. Eu entendo também que tem o lado da sabedoria, da experiência. Talvez a nossa sociedade, o próprio Papa Francisco tem nos trabalhado muito, que é a intergeracionalidade. Aprendermos a aprender com os mais idosos, com os mais experientes, uma sociedade que às vezes descarta isso. E nós estamos perdendo com isso cultura, conhecimento, tradição. E a igreja, pela própria natureza, ela é a tradição. Então, jamais vamos deixar de lado os mais experientes, os mais sábios. E o papado, ele traz um pouco isso, mas não foi sempre assim na história, já teve papas mais jovens. Mas o Papa é escolhido por graça do Espírito Santo e aí pode ser qualquer idade, é ele que vai conduzir a igreja. Mais jovens com que idade? O senhor lembra? Sim, por exemplo, João Paulo II foi muito jovem, né, em comparação aos últimos. Ele ficou quase, imagine, mais de 25 anos no papado. E outros, né? Claro, o importante é que entendermos que a igreja é conduzida pela graça do Espírito Santo. Tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Perfeito. Agora eu quero puxar o senhor para os assuntos mais atuais, diz respeito a todos nós brasileiros. E eu acho que o pessoal de casa já percebeu o cuidado que o Dom Ricardo tem no uso das palavras, que nem ele estava me ensinando antes. Sim. Ele está aqui como representante da CNBB, claro, que é o representante da Igreja Católica no Brasil. Então, todas as palavras, as ideias têm que ser usadas com maior cuidado, não é isso? Sem dúvida, porque Perfeito. A igreja tem que ser prudente também no modo de expressar e de abordar temas sensíveis. Então tá. Recentemente a Igreja Católica ela fez um chamamento aos católicos para que rezassem pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Sim. Porque foi uma ocasião em que o STF iria julgar a possibilidade de alteração na lei do aborto, né? E a manifestação da Igreja Católica foi essa: oração. Não houve protesto, até onde sabemos. Não houve, por exemplo, um chamamento por parte da CNBB para audiências com esses ministros. Não houve uma postura, o que poderia dizer, mais chamativa. Por que essa postura com relação a esse assunto?
Sim, importante também entender que é um processo. A DPF 442, ela vem desde 2018 atuando na perspectiva dessa mudança legislativa. Portanto, o primeiro passo, isso pertence ao Legislativo, não ao STF. Perfeito. Então, aí já há uma preocupação nossa sobre o assunto. Puxa, deixa eu só fazer um parênteses. Sim. Primeira vez que eu vejo um religioso falar disso. Esse aspecto legal dessa... Sim. Que é uma coisa que nos chama a atenção. Claro. Isso não é assunto para estar sendo tratado no STF. E por isso a nossa preocupação, né? Porque que não haja um erro aí dos poderes se sobrepondo um sobre o outro. Em segundo lugar, sim, houve... Deixa eu interromper, eu não podia perder. A CNBB poderia recorrer à justiça? A CNBB faz isso? Já fez isso? Na verdade, sim, nós somos amicus curiae. Quando há, dentro do STF, temas que nos interessam diretamente, nós entramos como amicus curiae, aqueles que podem se manifestar durante o processo. Tá. Nesse caso da DPF, fomos aceitos aí nos últimos tempos, mas fomos aceitos. Perfeito. A igreja sempre defendeu e sempre vai defender a vida. E o aborto jamais poderá ser aceitado, porque é uma criança inocente, frágil no ventre materno e, acima de tudo, não tem voz para se defender. Então, nós nos colocamos sempre nesta defesa da vida e a questão fundamental, meu caro Ricardo, desde a concepção, porque se entende que 12ª semana até ali se pode abortar. Para nós, não. Não existe a pessoa começando de um tempo determinado. Nós somos por inteiro, desde o momento da concepção até o nosso último suspiro. Então, esse é o grande trabalho de mostrar aos legisladores e aos juristas que nós precisamos respeitar a vida desde o seu primeiro momento. Senão, vai virar o que nós chamamos um slip-slap, uma escada escorregadia que vai abrir muitos outros problemas para o próprio Brasil. Pois é, numa audiência pública, o Movimento Pro Vida apresentou dados mostrando que a cada 4 anos no Brasil, desde 1988, a Constituição, um projeto de lei, quer dizer, uma proposta de projeto de lei, consegue ser aprovada nas comissões e ir para a pauta de votações com a proposta de alteração da legislação com relação à lei de aborto. Dessa vez, o que está acontecendo no Brasil, não. Esquece Congresso. Recorre-se à Justiça. E é isso que o senhor está falando. É esse trâmite que a CNBB também contesta. Eu só queria trazer novamente, na sua primeira pergunta, nós já fizemos manifestações, nós já fizemos passeatas, nós já fizemos caminhadas, nós já fizemos moções, nós já mobilizamos. Só que tudo tem o tempo certo, Ricardo, entendeu? Nesse momento nós pedimos oração, porque já estava lá, a DPF tinha que ser votada e ali não tinha mais um passo diferenciado a ser feito. E com essa oração, graças a Deus, eu diria, nós conseguimos frear esse processo tremendo da possibilidade de aborto no Brasil. Perfeito. Mais um assunto fácil, sim, para que nós possamos tratar aqui com o senhor. Essa guerra entre o Estado de Israel e o grupo terrorista Hamas, lá na Palestina. O que o senhor diria para que todos nós, católicos, acompanhássemos e pudéssemos ter uma opinião sobre esse assunto? Porque em tempos de rede social, Dom Ricardo, todos nós viramos especialistas anteriormente na guerra Rússia-Ucrânia. E agora todos nós somos especialistas também em judeus e muçulmanos, Palestina e Estado de Israel. A CNBB já tem uma opinião sobre isso? Nós não temos uma opinião, nós temos a doutrina social da Igreja. A doutrina social da Igreja é contra qualquer tipo de guerra, porque guerra é uma perda de pessoas, perda de tudo. E o Papa Francisco escreveu também, e valeria a pena todos lerem, Fratelli Tutti. Vejam, o Papa Francisco, vou dar um exemplo, Ricardo, se me permite. Pois não. O Papa Francisco, um homem abençoado por Deus, católico, batizado e Papa. Ele é o São Pedro para nós. Então, ele vai para Mianmar, numa maioria budista, para defender uma minoria muçulmana. Esse é o papel da Igreja, de reconciliar. Então, jamais poderemos ser a favor de qualquer guerra. Então, neste caso específico, seja da Ucrânia com a Rússia, seja agora no conflito na Palestina, Israel,
nós vemos, o mundo vê claramente as perdas de inocentes, perdas de vidas, luto de pessoas que perdem seus familiares e que são pessoas inocentes por causa de terrorismo, de ódio que vai se cultivando. Qual é o nosso ponto? Ir lá na raiz. É a reconciliação. Enquanto o mundo não se reconciliar, não buscar a verdadeira paz, muitos focos, e o Papa é um dos que diz, não é só nesses lugares, tem mais de 80 focos de guerras no mundo inteiro. Sim. Pessoas sendo mortas o tempo todo injustamente. É preciso uma consciência sobre isso, entendeu? Vou insistir com o senhor, fazer mais uma perguntinha, claro. Espreme ao máximo aqui o senhor. O que seria essa reconciliação onde nós temos uma região com religiões diferentes da nossa, e que cada um reivindica um espaço de terra santo para cada religião? E que, dependendo com o que se conversa, aí eu vou falar especificamente do Hamas, um grupo terrorista, sim, que prega abertamente a extinção de um povo e a extinção de um país, que é o Estado de Israel. Então, a pergunta que eu faço para o senhor, o que seria conciliação numa situação como essa? Eu entendo que é importante compreendermos esse processo e a história, que não é de hoje, deste conflito, mas o foco não pode ser Hamas. Hamas são terroristas, não tem diálogo com eles. O foco, quando eu digo de reconciliação, é Israel e Palestina. E aí é possível, já foi possível. Já houve momentos de paz, já houve momentos de concórdia. E nós vemos que, infelizmente, muitos dos acordos que foram feitos anteriormente não foram cumpridos. Então, na verdade, há uma possibilidade, sim, de reconciliação. À medida que todo mundo possa colaborar, que isso aconteça. E que não fique influenciando, cultivando mais ódio entre os dois. Então, por isso o Papa vem dizendo, basta de guerra. Basta de pessoas serem mortas. É tempo de reconciliar. E aí nós temos toda a certeza que tanto Israel quanto os palestinos merecem ter a sua dignidade na sua terra, no seu país, de modo a viverem em paz. Isso é possível, sim. Perfeito. Ô, Ricardo, tranquilo a entrevista, o senhor estava preocupado? Claro, Ricardo, porque você sabe que tem assuntos complexos que a gente precisa sempre estar bem atento. Uhum. Mas você foi muito generoso comigo. Eu agradeço. É que assim, nós católicos que vamos à missa todos os domingos, sim, uma vez por semana, tá, padre? Tá bom. A gente sempre fica... É o preceito. A gente sempre fica naquela expectativa de ouvir a homilia do padre para saber, puxa, será que o padre vai falar desse problema que está me angustiando aqui? Será que ele tem a mesma opinião que eu? E acontece de quando o padre fala algo que não me agrada, fala, sim, esse padre não falou aquilo que eu queria ouvir. Entendi. Isso é normal? Ou o católico, peraí, ou não sou um bom católico? Tem que lembrar que a Santa Missa é o sacrifício de Cristo. Ali tem duas importantes manifestações da graça de Deus. Você se alimenta com a palavra e com o próprio Cristo na Eucaristia. Então, eu entendo que nem sempre alguns temas devem ser abordados numa Santa Missa. Por quê? Porque não cabe fazer do púlpito, do altar, um lugar de ideias ou opiniões, e sim mergulhar no Evangelho de Jesus Cristo. E aí sim nós temos uma fonte inesgotável que pode nos ajudar a nos tornar pessoas melhores. Uma última pergunta, o senhor tem saudade de celebrar missa? Eu, na verdade, eu tenho saudade da diocese. A missa eu celebro todo dia. Nós temos lá na CNBB missa diária. Quando o senhor fala diocese, é o contato com... Exatamente, mais próximo, porque eu era bispo diocesano, eu visitava, fazia visitas pastorais. Isso eu tenho saudade. Mas hoje Brasília, então eu fiquei como bispo auxiliar. Graças a Deus fui muito bem acolhido e tenho suprido esta saudade nas periferias de Brasília, nas paróquias de Brasília. Isso tem me ajudado muito. Então tá bom. Vou encerrando aqui a entrevista, mas eu gostaria de deixar aberto também o microfone para o senhor, que já estamos no horário, né? Eu queria agradecer primeiramente a oportunidade. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil são todos os bispos que buscam se unir para a evangelização em todo o Brasil, e por isso eu peço a você, reze pela CNBB, reze pelos bispos, visite o seu bispo, pergunte como ele está, se ele precisa de algo, se ele precisa da sua ajuda. É muito importante essa unidade entre todos nós, povo de Deus, episcopado,
e tirar os preconceitos que se tem em torno da CNBB. A melhor maneira para superar um preconceito é sentar junto, conversar e vermos que nós todos estamos na mesma barca. Dom Ricardo Hoppers, falei certo? Hippers. Hippers. Falou Hoppers, Ricardo. Hippers. É que está escrito aqui no GC, Hoppers, Hippers. Agora não erro mais. Tá bom. Obrigado pela essa entrevista. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Deus abençoe a todos. E, gente, até uma próxima oportunidade no nosso programa Diálogo. Até a próxima.